Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, você sabe, durante este período que antecede as eleições municipais de 2016, nós estamos conversando com os pré-candidatos, saber das ideias, saber o que esperam da cidade, o momento da cidade em si, para dar um panorama para vocês daquelas pessoas que pretendem ocupar o nosso executivo. E esta semana é nosso convidado, o Ademário, presidente do PSDB e pré-candidato pelo PSDB também, já esteve aqui com a gente, vereador, e vai conversar com a gente também sobre a estratégia, posicionamento e o que o PSDB pretende para Cubatão em 2017, quando assume. Né? Ademário, eu queria agradecer demais a sua presença, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Papo na Polo. Boa noite, Marcelo. Quero agradecer pela oportunidade, também de aproveitar e cumprimentar todos os telespectadores que acompanham aí assiduamente a TV Polo. Para mim é uma grande honra estar por aqui. Certo, mas vamos dizer assim, um dia desse a gente conversou na rádio, você falou que chegou em Cubatão com 10 anos, é isso? Sim, eu não sou natural daqui, sou nordestino, na verdade eu sou do sertão da Bahia, né? Certo. Nasci em Riachão do Jacuípe, cheguei com 10 anos de idade. Certo. Funcionária sua aqui, a Vânia, conhece um pouco a nossa história. Certo. E chegou aqui, sabe que eu estava conversando com um vizinho, ele falou assim, eu conheço o Ademário desde pequeno, ele trabalhou na Copebras? Sim. No Negro de Fumo, ele falou assim, ele trabalhou no Negro de Fumo. Verdade. Conta um pouco dessa história aí. Fui patrulheiro, né? Imagina, meu pai. Foi patrulheiro? Sim. Nós éramos em 7 irmãos, faleceram 2, hoje somos em 5. Você imagina chegar na década de 80, né? Com os meus pais semi-analfabetos, a dificuldade, né? Embora naquele período a oferta era maior que a procura, mas com o passar do tempo as dificuldades foram aparecendo. Então, obviamente, trabalhar um complemento, né? Ganhar alguns recursos. Essa era um complemento para o sustento da família. E o camping, naquele momento, foi onde nós batemos, nos deu oportunidade. Naquela época nós não tínhamos ainda o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente podia trabalhar. Que hoje é um fator impeditivo, né, só na condição de menor aprendiz acima dos 15. Deixa eu te perguntar, quando é que você esteve no camping? Que ano? Você lembra assim? Não, desculpa. Eu entrei com 13 anos, né? Acho que foi na década de 86, por aí, né? Então eu fui um pouquinho antes, que fui patrulheiro entre 81 e 82. Ainda peguei o saudoso Mário do Campo, Mário dos Santos. Eu também, certo. E aí depois, você é advogado? Sim, sou advogado. Certo. O campo para mim, na verdade, foi um aprendizado, né? O Mário com aquela postura, né, rígida, né, que ele tratava, na verdade era uma extensão da nossa residência, do ponto de vista de educação, de comportamento, de postura, né. O Mário, por exemplo, naquela época, se nós usássemos o CAP, né, como você também foi patrulheira, tinha os graduados lá que pegavam nossos nomes, e a retaliação era não receber, né? O que você trabalhava não recebia. Então você tem que cortar o cabelo, você tem uma série de exigências que hoje eu entendo, né? Que foram essas exigências com certeza nos conduziu e ajudou na nossa formação, né? Para um cidadão de valor. Com certeza. Eu insisti porque eu lembrei que o camping faz 45 anos esse ano, então mandar um abraço aí para todos, ex-patrulheiros, igual a mim, igual o vereador Ademário. Falando de política, quando é que o Ademário decidiu entrar para o mundo da política? Muita gente não sabe, mas você mora na Vila Natal, morou na Vila Natal, veio da região da Vila Natal? Olha, eu cheguei do Nordeste para cá, morei em 4 lugares. Na rua João Alegre Aguilar, número 45. Mano, foi meu vizinho. Foi a tia que nos acolheu lá, a tia Maria. Depois, logo nós chegamos do Nordeste. Depois meu pai alugou uma casa na rua Piauí, né, uma casa muito pequena. E aí as condições financeiras muito difíceis naquele momento. Meu pai acabou comprando um barraco no Morro do Pica-Pau. Do Morro do Pica-Pau nós mudamos para Vila Natal, onde resido até hoje. Casei, saí da Rua 2, né, que é a Rua das Rosas, número 433, e hoje moro na Rua das Acácias, 827, há 20 anos. Né? Certo. 32 anos de vida. E a política? Quando é que foi que você começou essa... Quando é que você decidiu entrar para o mundo da política? Foi uma circunstância, né? Isso não fazia parte do meu planejamento de vida. Eu não tenho, por exemplo, na minha família, lastros, né? Não tenho lastros de pessoas que seguiram, né? Não tem tio político, primo político, pai político. E aí, foi em 2000, né? Eu lembro que nós tínhamos no nosso bairro, na Vila Natal, era o vereador Saudoso Divino, onde nós tínhamos um grupo de amigos
nós somos contemporâneos do filho mais novo dele, que é o Rony, e naquele momento nós fomos convencidos a votar no pai dele. E, obviamente, muitos pela imaturidade, pela falta de visão do que efetivamente é o papel do vereador. Nós fizemos cobranças que hoje eu entendo, inclusive, cobranças impertinentes, né? E foi até assim, uma certa retratação. Mas não tínhamos noção nenhuma e cobrávamos coisas que estavam fora da alçada das prerrogativas do vereador. E aí nós montamos um grupo, né? Não foi liderado por mim, liderado pelo William, o Wendel, o Sol, o Anderson, aquele grupo, o Alexandre. E eles viram em mim o interlocutor, né, o porta-voz desse grupo. E foi ali numa esquina que nós decidimos isso, fomos procurar partido, para filiação, foi ali que iniciou nossa trajetória. Tanto Qual foi o primeiro partido que você se filiou? PSDB, 2000, acho que foi em 98, né? E foi ali que iniciou a nossa trajetória política, né? Tanto que disputei as eleições em 2000, né, pelo PSDB, 2004 PSDB, 2008 o oitavo mais votado PSDB, ganhei em 2012 o mais votado da história no PSDB. Na minha biografia não tem um gráfico, né, da mudança de partido pela conveniência partidária, etc. Você não vai encontrar isso nas histórias. O que você acha desse modelo político do Brasil? Você é o cara que está assim, fiel, decidiu, se encontrou, tem uma identidade com um partido. E como é que você vê também essa questão hoje dessa polarização em que o PSDB tem com o PT em termos federais? Olha, na verdade, o PSDB é um partido que chegou ao poder com muito pouco tempo de fundação. Você pega o PT, por exemplo, demorou mais de 30 anos para chegar no poder central. O PSDB, em menos de 10 anos, nós chegamos ao poder central. E deixou um legado importantíssimo para o Brasil, né? Legado que nós poderíamos aqui elencar vários, né? Como lei de responsabilidade fiscal, a estabilidade da moeda, resgatou a credibilidade do Brasil, controle da inflação. E, obviamente, para o PT chegar ao poder central, ele tinha que desconstruir todo o legado positivo histórico do PSDB. Foi nessa desconstrução que o PT apostou para chegar ao poder. Você acha que isso é uma estratégia? E deu certo? Sim, foi uma estratégia. E aí criou-se essa estratégia, tentou desconstruir todo o legado positivo que o PSDB deixou para o país. Foram os dois partidos pós-ditaduras e consolidação da democracia que chegaram ao poder central. Eu acho que por conta disso criou-se essa polarização, que é uma polarização real. Quais são os dois maiores partidos que chegaram ao poder central? Porque o PMDB é um partido grande, mas é um partido que não se achou ainda no cenário político brasileiro, né? Um partido muito mais tendencioso a ser amigo do poder, né? Nunca se arriscar a ter uma candidatura própria. Rapidinho, você acha que isso traz algum prejuízo para a população ou não? De maneira alguma, né? Os Estados Unidos é praticamente o país que rege o mundo, né? E lá nós só temos os democratas e os republicanos. Se fosse um modelo ruim de população, os Estados Unidos não seria exemplo para ninguém. Tá bom, gente. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Ademar. Ele vai falar um pouquinho das ideias para a gente e do posicionamento do PSDB nas próximas eleições municipais, tá ok? Então eu volto já já. Não sai daí não. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana, o vereador Ademário, presidente do PSDB e pré-candidato às eleições municipais em 2016. Eu já até quase dei a resposta, né, Ademário? Falei pré-candidato, então o Ademário é o pré-candidato do PSDB às eleições municipais. Tem algum outro partido, já está consolidado isso. É lógico, tem que ter as convenções ainda, né, mas... Se para homologar, né, a pré-candidatura, você tem os prazos de 25 de julho até 5 de agosto para você registrar e homologar as candidaturas. Nesse momento, nós somos taxados, por conta da legislação,
de pré-candidatos. Agora, dentro do PSDB, nós colocamos o nosso nome à disposição do partido. O partido é um colegiado democrático, não é um partido que respeita as suas decisões, mas até agora o nosso nome foi o único referendado e a gente está com uma candidatura, uma pré-candidatura consolidada e rumando aí ao futuro e à vitória. Ademário, você disse que a chapa do PSDB está completa, então são 30 candidatos, é isso ou não? Não, candidaturas por partido, por instituição partidária, você tem um número de cadeiras que são de 15, né, hoje, né, mas a Câmara já ampliou para 15. Isso. A legislação diz que você pode jogar uma outra metade, né, em cima de 15. Uma coligação, você joga uma outra metade, passaria a ter o dobro de pré-candidatos. Então o PSDB vai se coligar na proporcional com algum outro partido, com o objetivo de chegar a 30 pré-candidatos. Certo. E como é que você está esperando esta próxima eleição em função da mudança da legislação, de um tempo menor de televisão, de um tempo menor de rádio, com um dinheiro mais curto? Como é que você está? Qual é a sua expectativa? Acho que é uma eleição que se encaminha para ser uma eleição plebiscitária. Acho que vai se mostrar tudo que de errado nesse governo do PT, né? O que está errado, as pessoas que passaram por lá, que deixaram um legado negativo, e a população vai ter oportunidade de comparar, né? E do ponto de vista de resgate da autoestima, da esperança, a gente aposta que nesse plebiscito, né, do modelo que nós atual que temos com o modelo futuro de esperança, eu acredito que vai ficar a população fazer esse julgamento. Mas provavelmente será uma eleição plebiscitária. Tá. Ainda antes de entrar num outro assunto mais específico, deixa eu perguntar para você o seguinte: essa polarização que houve com o PSDB e PT, acontece aqui no Estado e no município também, porque você pertence ao partido que está hoje no Estado, né, e a atual administração é comandada pelo Partido dos Trabalhadores. Normalmente, em razão até dessa desconstrução de um para o outro, eles apontam também algumas falhas do PSDB, diz que o Estado se abstém da saúde. E você, como é na cidade o representante maior do PSDB, como é que você encara essa dificuldade? Olha, primeiro que o governador Geraldo Alckmin é um homem sério, né? O governador é um estadista, ele não governa para partido. Partido é uma instituição, requisito legal para você se candidatar. Tanto que há diversos projetos que não foram pautados no Congresso das candidaturas independentes, né? Coisa que tem nos Estados Unidos e nós ainda não evoluímos, inclusive é uma evolução democrática. Sim. Então, para que as pessoas não fiquem engessadas necessariamente para ser candidatos no modelo que precisa de uma instituição partidária para colocar o seu nome à disposição. Mas o fato de você pertencer a uma sigla, você necessariamente você não precisa ter defensor ferrenho da ideologia da que a tua sigla defende. Você tem uma convicção do que é gestão e você governa não necessariamente para a sua sigla. O governador Geraldo Alckmin governa para o estado de São Paulo, né? Vou te dar um exemplo clássico, é a cidade de Cubatão, que há 7 anos é administrada pelo PT e foi a cidade do estado que mais recebeu investimento do PSDB, de um governo do estado que é do PSDB, por exemplo. Você tem uma ideia aqui, foram 3.600 unidades construídas, consolidadas. 1.840 no Rubens Lara, 1.154 no Boção 9, 600 no Boção 7, mais 300 cartas de créditos e 200 unidades que foram ofertadas na região. O projeto Serra do Mar beneficiou aproximadamente 5.000 famílias. Se você colocar uma média do IBGE de 4 pessoas por família, só aí já são 20.000 pessoas beneficiadas diretamente pelo programa. Fora a urbanização da cota 95, desculpa, a cota 95 foi extinta, da cota 200, Pinhal do Miranda, mais 10.000 pessoas foram beneficiadas. E não foi uma urbanização feita a meia boca. Lá você tem galeria de águas pluviais, você tem colheita de esgoto que sai da cota 200, vai ter o Capivari, né, que é a estação de tratamento. Sim. Rasgamos o parque pela R-Board. Então, assim, é um projeto consolidado. Você tem o complexo viário, que foi quase 500 milhões, que liga a Cônigo Rangoni com a Pedro Táxi. Você tem a duplicação do viaduto 31 de março, né, que é o antigo 31 de março, o atual Rubens Paiva. Deve estar sendo entregue, viu, gente? Quando essa entrevista for para o ar, provavelmente esse viaduto deve estar pronto, que já está terminando ali. É isso? Muito provável, muito provável. Já está, inclusive, com funcionamento parcial. Próximos 15 dias, provavelmente, será entrega total. Então, foram mais 45 milhões. A duplicação ali na Ilha Caraguatá, onde nós vamos fazer uma ciclovia ligando a Ilha Caraguatá até o centro de São Vicente ali, né? Então, assim,
Foram 4 escolas. Nós temos 2 escolas construídas no Boção 9, uma no Boção 7 e outra no Rubens Lara. Diga-se de passagem, o governo do estado fez o que a prefeita não fez como lição de casa. Ela não construiu uma escola, nós construímos todas as escolas para auxiliar o município, né? Todos sabem que o ensino superior é de responsabilidade do governo federal, ensino médio do estado e o fundamental do município. O estado é parceiro quando o município não consegue atender. Então todas as escolas que nós construímos foi de ensino fundamental, para fazer uma parceria com o município. Então eu já te respondo de pronto que o governador Geraldo Alckmin ele não governa para partido, governa para as pessoas, né? Ele governa para ver o bem-estar das pessoas. Tá, por isso eu concluo dizendo que o estadista que ele é, investiu mais em Cubatão do que a cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo, né? Isso é uma demonstração clara de governar para as pessoas. Certo. Deixa eu aproveitar que você falou em reurbanização, em programa habitacional. Como é que você enxerga o futuro da cidade com a situação que nós estamos, sendo que perdemos uma média de 2 a 3 programas importantes no nosso município? Olha com pesar, Marcelo, uma coisa assim absurda, né? Você vê o governo do estado, no programa Serra do Mar, nós extinguimos 7 núcleos periféricos. Sítio dos Queiroz, que era aquele bairro quando pega ali imigrante, nós extinguimos na totalidade, cota 400, 500, Grotão, 95, Água Fria na totalidade, 70% dá 200. E tínhamos em mente extinguir os pilões. Para isso nós precisávamos que a prefeita doasse o terreno, ela bateu o pé que não doava, porque nós compramos terreno da prefeitura. Na Ilha Caraguatá, ali no IAP 1, nós pagamos 22 milhões para construir 644 unidades para complementar o programa Serra do Mar para a gente findar, porque ainda tem em torno de 300 famílias na Água Fria que precisam ser removidas. Por outro lado, infelizmente, eu digo, lamentavelmente, o governo municipal cometeu o maior crime de responsabilidade social. O projeto Guará Vermelho, que já estava em vias de fato, que o governo Clermont deixou, né? Inclusive financiamento prévio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando estava na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós demos a licença prévia do lado direito ali para fazer o transbordo, para iniciar a construção e urbanização da Vila dos Pescadores. Vila Esperança foram mais de 300 milhões oriundos com recursos do PAC. O governo do estado foi parceiro. Além do programa Serra do Mar, o governo do estado construiu 944 apartamentos que é o Imigrantes 1 e 2 entregou para a prefeitura e assinou um convênio em 2008 para 2009, já na transição, para 16 milhões iniciar a construção de 752 unidades no CAIC Dom Pedro, que saíram para o Imigrantes 1 e 2 para iniciar o projeto de urbanização da Vila Esperança. Eles perderam tudo, não construíram uma unidade habitacional. Programa Minha Casa Minha Vida, para você ter uma ideia, você pega o prefeito Marco Aurélio, em Itanhaém, construiu quase 2.000 unidades com recurso do programa Minha Casa Minha Vida, que é um prefeito do PSDB. Mas quando a pessoa governa com seriedade e responsabilidade, você consegue buscar parceiros, mesmo sendo em partidos opostos. Quando você é ruim, mesmo no seu partido, você não consegue parceria, que é o caso da prefeita de Cubatão. Não conseguiu construir uma unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. E acabou com a cidade, porque afundou o programa da Vila dos Pescadores e da Vila Esperança. E a gente só tem a lamentar. O governo do estado avançando com a desfavelização, melhorando a autoestima e a vida das pessoas, e o governo municipal afundando de vez a cidade. Certo. Vou pedir licença para o Ademar, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com ele. Vamos perguntar sobre o que ele acha sobre a mudança da atividade econômica aqui no nosso município, qual a importância do futuro prefeito nessa condição. Então, eu volto já já, não sai daí não. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Vai fazer instalações elétricas? A solução está aqui na Sesla. Temos tudo que você precisa, as melhores marcas com os menores preços. Por isso você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Sesla Materiais Elétricos, Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. Cable Tecnologia. Instalação, manutenção e configuração de servidor. Manutenção de computadores e notebooks. Instalação, configuração e acesso remoto. Projetos e soluções.
atualização de sistema e remoção de vírus, cópia de segurança de arquivo, backup, câmera de segurança e rede sem fio, venda de peças e acessórios, Cabling Tecnologia. A solução automatizada está aqui. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana, vereador Ademar, que é pré-candidato às eleições municipais pelo PSDB. Já falou um pouquinho da história da vida dele, já falou um pouquinho sobre as impressões aí dos problemas que a gente tem com a habitação, sobre os investimentos que o governo do estado, que é representado pelo partido que ele atua, fez no nosso município. Agora, Ademar, sobre muita gente vem falando que o Cubatão vem mudando a atividade econômica ou precisa encontrar soluções para continuar sendo essa força que sempre foi no estado de São Paulo. Como é que você vê esse momento? Qual é o principal desafio que o próximo prefeito tem dentro dessa condição? Bom, essa pergunta é interessante, pena que o tempo é curto, nós temos que compactar as respostas. Mas, rapidamente, a questão do emprego do polo industrial está muito mais ligada às políticas públicas do governo federal. Até porque quem conduz a industrialização e a desindustrialização é o governo federal. Você pega, por exemplo, incentivos na Zona Franca de Manaus. Então, a ICMS, por exemplo, é o Senado que cuida justamente para evitar a guerra fiscal. Às vezes me pergunto o que é que o governador do estado de São Paulo pode fazer em relação ao fechamento da Uzi Minas, e alguns leigos ainda falam assim, olha, mas ele não pode dar incentivo fiscal através do ICMS. Poucos sabem que o ICMS é conduzido pelo Senado, né, justamente para evitar a guerra fiscal, para governadores não dar incentivos fiscais absurdos. Então, o governo local e o estadual pode fazer muito pouco. O que a gente lamenta, né, que a condução da política econômica é do governo federal. E quando a política econômica vai mal, todos nós somos reféns. O governo do estado é refém, o município é refém. O processo de desindustrialização é fato, né? Você vê o nosso polo, ele está sucateado, né? O que você acha que o próximo prefeito vai encontrar de desafio em relação a esse problema? Olha, primeiro vai ter que redesenhar, né? Porque quais são as nossas principais fontes de receita? Santos, você tem o ISS. Cubatão é o ICMS, então nós dependemos do polo industrial para tudo. Não se fomentou e não se criou alternativas com turismo. Nós hoje não sabemos ainda se a nossa vocação é o turismo industrial, o ecoturismo, a cidade. Por conta de termos um polo rico, houve-se uma acomodação, ninguém pensou em absolutamente nada. O IPTU não é o nosso forte, por conta de quase 60% das nossas moradias estarem na informalidade. Então o desafio que o próximo prefeito, ele vai ter que ser um prefeito inovador, com muita ousadia, e vai ter que governar com parcerias, convênios, sem vaidades partidárias, e, obviamente com o governo do estado e obviamente com o governo federal. É claro que a gente, né, sendo eleito, teremos uma facilidade enorme pela nossa relação pessoal com o governador Geraldo Alckmin. Bem, falando agora em dinheiro, que é a pedra de calcanhar de Aquiles aí de muito administrador. Uns dizem que Cubatão não caiu receita, outros dizem que caiu receita e outros dizem que o próximo prefeito vai ter muita dificuldade com o dinheiro. Como é que você enxerga isso? Como é que você pretende encontrar caso eleito? Como é que você pretende resolver essa situação? Você vai ter um impacto, isso é inegável. Principalmente em relação ao servidor público. O impacto que você vai ter na arrecadação, com o fechamento da Uzi Minas, você perde no ISS e no ICMS. Para esse ano não, porque o cálculo de repasse do ICMS, que é um imposto do Estado, e repassa um percentual para o município, na média aritmética não foi afetada, só a partir de 2017. Mas o ISS você vai perder já, inclusive, a partir desse ano. Agora vai ser um impacto, eu acho que acredito, para mais de 100 milhões no orçamento da cidade. Você acha que vai comprometer a folha, principalmente que muitos administradores reclamam? Como é que vamos resolver isso? A folha seria um absurdo falar que essa perca de arrecadação vai comprometer pagamento de servidor público. É um absurdo. Que o gestor vai ter que ter habilidade, né? O que não está acontecendo hoje. Falta, por exemplo, alimento para os internados no hospital, mas você tem uma ata de registro de preço de 8 milhões para ter um danado de bom. Isso não é prática de boa gestão. Em tempos de crise, por exemplo, você corta gastos, corta na carne. Ontem que foi a nossa sessão, né, todas as terças-feiras, o Executivo mandou um projeto de lei que há 9 cargos para a CMT, que é a Companhia Municipal de Trânsito. Isso é um crime em plena crise, sem reajuste para o servidor público, é um tapa na cara da sociedade, você mandar um projeto de lei criando cargos com salário em médio de R$6 mil, cargo de livre provimento sem concurso. Então, assim, que tem que ter boas práticas de gestão e responsabilidade. Limar, um desafio que eu acho que eu vou perguntar para você agora é o seguinte. Já ouvi dizer que as pessoas que vêm do legislativo não têm experiência executiva e que isso pode ser um papel que atrapalha muito, que aconteceu exatamente
com a atual prefeita, que era uma vereadora combativa, mas se perdeu na gestão pública. Como é que você enxerga esse tipo de crítica? Claro que a experiência ela é sempre bem-vinda. Agora, eu não vou aqui fazer apontamentos. Eu posso falar por mim, né? Talvez o único político em plena atividade na cidade de Cubatão que passou pela Assembleia Legislativa e passou pelo Executivo do Governo do Estado. São Paulo é um país. Se nós fôssemos um país, nós éramos o terceiro maior da América do Sul. E governar o Estado de São Paulo é como se nós estivéssemos governando uma Argentina, né? Estamos quase em 45 milhões, 35% do PIB nacional passa por São Paulo. E eu tive o privilégio de passar pela Secretaria Estadual, coordenar como assessor especial do Bruno Covas o programa Serra do Mar pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então a gente tem bagagem no Legislativo local, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também no Executivo. Então estou aqui defendendo a minha bagagem, o meu histórico. Agora, não quero fazer apontamentos se de repente passar pela Câmara seria autossuficiente para angariar o posto de prefeito. Certo. Demário, a gente está terminando o programa, já levantaram uma plaquinha ali para mim. Queria agradecer muito a sua presença, sucesso na empreitada, dizer que a TV Polo está aqui à disposição e se você quiser deixar uma consideração final, sinta-se à vontade. Bom, primeiro agradecimento e oportunidade. Acho que todo administrador público, gestor público, quem ocupa cargo público eletivo tem a obrigação de prestar contas. Então a TV nos dá uma oportunidade de falarmos um pouco da nossa biografia, vida pregressa, da nossa história, porque só através desses relatos vai dar condições de quem está do outro lado avaliar se é digno de voto ou não. Mas nesse momento a gente encerra agradecendo ao telespectador da TV Polo a paciência e até a próxima, se Deus quiser. Bem, gente, eu espero que você tenha gostado desta edição. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar essa entrevista também no www.tvpolo.org.br, tá ok? Até a próxima edição. Tchau, tchau.